Graças a Deus. Quantos estão sendo abençoados nesta manhã aqui, amados? Amém. Convidar nesse momento para o nosso terceiro dia do nosso seminário, nosso 19º seminário da Escola Bíblica Dominical. 19 anos se passaram, amados. E ainda, graças a Deus, que a chama da Escola Dominical ainda está acesa e jamais se apagará. Lembro muito bem do nosso saudoso pastor Custódio Rangel, de que ele era o primeiro a chegar na Escola Bíblica Dominical, ele sentava ali. Ele era o primeiro para nos dar o exemplo da importância de estudar a palavra. Convido nesse momento o pastor Saulo Vieira está aqui conosco, por gentileza. Pastor Saulo Vieira, vamos recebê-lo com a salva de palmas ao Senhor. Graduado pela FAECAD, pós-graduado, membro e pastor da Metodista Sal da Terra. Ele é tricolor, pastor Zé. Então, e nós dois viemos combinando aqui com esse mesmo terno que é quando dá promoção, né? É isso aí. Pastor Zé, por gentileza, pode orar pelo nosso amigo aqui, por gentileza? Que Deus possa usá-lo grandemente no nosso meio. Fica à vontade, tá? Já é nosso. Bem-vindo, Saulo, seu amigo querido. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós pedimos, Pai, que a revelação da Tua palavra possa chegar aos nossos corações. Usa o Teu Filho como instrumento, como sempre tem feito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Graça e paz aos irmãos. Amém. Louvar a Deus por essa manhã, poder compartilhar nessa manhã de ensino um pouco da palavra de Deus. É uma honra de participar do 19º encontro de EBD, e é uma alegria imensa poder estar com os irmãos, nosso amigo Cleison, que nos fez contato com a gente, pastor Oséias, nos permitiu usar o púlpito de sua igreja para poder ensinar um pouco, falar um pouco da palavra de Deus. Isso é uma alegria imensa de nossa parte. É um tema muito abençoado, que é manter-se viva a verdade do Evangelho, a palavra do Evangelho, e é dentro desse tema que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã, trazendo uma mensagem de reflexão acerca de um texto, julgo ser muito bonito e muito importante, do apóstolo Paulo, que está na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 7, nós vamos ler nessa manhã, amém? Então abra sua Bíblia aí, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Voltando-se às fábulas, tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, e a obra de um evangelista faz plena demonstração do teu ministério, porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Outras versões, ele fala sobre uma oferta de libação. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Amém. Bom, quando nós lemos esse texto, Paulo, um grande missionário e também um grande apóstolo, comissionado pelo próprio Cristo, na sua própria
no seu próprio depoimento, em muitas de suas defesas ao seu apostolado, ele mesmo dizia-se não ser digno de ser chamado apóstolo, porque ele mesmo perseguiu a igreja de Deus, e ele chega a defender o seu apostolado não por conta do seu merecimento, mas por causa da graça de Deus o havia alcançado. Ele defende essa chamada. Paulo, um dos grandes missionários dos últimos tempos, pregou o evangelho com toda a força e com toda a capacidade que Deus o havia chamado. Nesse momento da sua vida, que é o texto ao qual nós acabamos de fazer a leitura, já havia se passado alguns anos desde a sua primeira chamada como apóstolo. Ele está vivenciando um tempo fim. Ele sabe que o tempo da sua partida está chegando. Ele mesmo afirma isso nas suas epístolas, que o tempo dele já está se acabando, e ele tem essa noção de que ele não ficará por muito mais tempo aqui. Então ele tem uma preocupação. A preocupação do apóstolo não é ser lembrado como um dos maiores apóstolos. A preocupação de Paulo nunca foi ser lembrado como o missionário que mais desbravou territórios por todas as partes da Ásia, da Macedônia, da Grécia, chegando parte de Roma, da Europa. Mas a preocupação do apóstolo é se depois da sua partida, a palavra que ele prega continuará viva. Então Paulo não é um apóstolo vaidoso, que preocupa-se com o seu nome, simplesmente. Ele preocupa-se se a palavra que ele construiu, baseada no Evangelho, vai continuar viva depois da sua morte. E algo que eu tenho aprendido: pregadores, eles vêm e vão, mas a palavra que eles pregam deve permanecer para sempre. Então Paulo, em 1 Timóteo, enquanto ele estava aprisionado em Roma, ele esperava a sua provável execução. Ele quer que Timóteo venha até ele antes que seja tarde demais. 1 Timóteo capítulo 4, verso 21. Paulo provavelmente foi solto depois desse cativeiro, de Atos 28, e ele vai cumprir as missões implícitas em 2 Timóteo. Quando nós lemos 2 Timóteo, ele vai ser preso novamente, e dessa vez durante a grande perseguição aos cristãos realizada pelo imperador chamado Nero. Nero foi um dos grandes imperadores romanos que mais infligiu perseguições contra a igreja. Paulo vai sofrer, possivelmente, mais ou menos no ano 64, o seu martírio através da perseguição feita por esse imperador. Paulo provavelmente foi decapitado sobre esse governo. E agora, essa carta de 2 Timóteo, ela tem um tom emotivo, um tom emocional. Paulo está escrevendo para um jovem que está em liberdade. Entretanto, ele mesmo já está enfrentando o seu segundo encarceramento. Os oponentes de Paulo haviam se espalhado pela província da Ásia. Paulo foi um pregador que dividia multidões, dividia públicos. Sempre, ou você amava muito Paulo, ou você odiava-o muito. A palavra que ele pregava, geralmente o ponto de partida da pregação de Paulo, era sempre as sinagogas. Ele era um judeu, um fariseu, então ele tinha acesso à sinagoga. Então, um ponto de início dele pregar o evangelho era sempre um ponto de sinagoga. E quando ele entrava ali, ele sempre dividia as opiniões. Parte acreditava na mensagem, outras partes não acreditavam, e essa parte que não acreditava era uma parte forte, e às vezes empenhava-se perseguição contra Paulo,
e quando a gente lê Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Paulo saindo de cidades, muitas das vezes não porque ele queria, mas por conta de perseguições que ele sofria, por conta desses grupos que não acreditavam, não aceitavam a mensagem do evangelho que ele pregava. Então ele vivia sendo perseguido. Esses minavam muitas das vezes as mensagens que Paulo pregava. Qual é a dificuldade? O tempo de Paulo, o tempo do primeiro século, as mensagens elas são mais ouvidas do que lidas. Uma das grandes dificuldades do primeiro século é a dificuldade dos membros das comunidades, principalmente entre os estrangeiros, onde o ministério de Paulo vai florescer mais, ter acesso à leitura. Ler é custoso, ler é caro. Então nem todos tinham acesso à leitura. Por isso que o apóstolo João, escrevendo Apocalipse, logo no primeiro capítulo ele diz: bem-aventurado os que leem e os que ouvem as palavras desta profecia. Então um dos grandes problemas do primeiro século eram os falsos mestres, que chegavam nas comunidades e começava a despregar o que o apóstolo havia construído como mensagem teológica, estabelecido as bases teológicas. Pela dificuldade da massa não saber ler, o orador, o pastor, ele tem que inculcar, pregar bastante, repetir, para que a mensagem entre na mente da comunidade. Então, os oponentes de Paulo haviam se espalhado pela província da Ásia, e a situação havia piorado muito desde que Paulo escrevera 1 Timóteo. Então Paulo vai exortar a Timóteo a seguir os seus passos, não importa qual fosse o custo. O fato de que a carta foi preservada, quase com certeza que Timóteo conseguiu preservar. Eu tenho alegria na alma que, se estou pregando a carta de 2 Timóteo, foi que Timóteo levou muito a sério os conselhos de Paulo, e porque ele levou a sério o conselho de Paulo, a mensagem chegou até nós aqui nessa manhã, e estamos meditando em cima dela, porque passará a terra, passará mar, mas as palavras de Deus permanecerá para sempre. Aleluia. Então essa carta aqui, ela é caracterizada pelos temas da perseguição fora da igreja, e também das falsas doutrinas que está dentro dela. A igreja, ela sempre sofreu 2 modelos de perseguição. O primeiro, o externo, é o mundo perseguindo a igreja, tentando calar sua voz. Segundo, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos doutores que surgem no meio delas para poder desestabilizar a mensagem do evangelho. Então essa carta aqui, ela é caracterizada pela perseguição tanto de fora. Paulo está sofrendo uma perseguição externa, só que a igreja que está do lado de fora sofre uma perseguição interna. Então Paulo vai exortar ao jovem ministro que ele se concentre nas escrituras e nas doutrinas que ela contém. Um pregador autêntico, ele vai se preocupar não com o modismo. O pregador autêntico, ele se preocupa em transmitir a mensagem do jeito que ela foi lhe passada, através das sagradas escrituras, exortando, edificando, animando, consolando, não segundo o seu próprio conhecimento e a sua própria filosofia, mas segundo a informação que lhe foi passada através das sagradas escrituras. Então Paulo vai fazer um pedido importante no verso de número 2. Primeiro ele faz um pedido no verso 1,
E o pedido que ele faz é muito sério. Ele fala: eu conjuro-te diante de Deus e diante de Cristo. Ou seja, Paulo está falando o seguinte: olha, eu vou fazer um pedido para você muito importante. E esse pedido que eu faço para você não é diante dos homens. Deus e Cristo são minhas testemunhas. Olha o pedido. Eu conjuro-te diante de Deus e de Cristo que você pregue a palavra. Em que tempo? Ele diz instes, que significa a tempo e fora de tempo. Qualquer tempo é tempo de falar de Jesus. O interessante é que essa expressão que Paulo usa, pregue a palavra, como quase sempre em Paulo, a palavra aqui significa falar sobre a mensagem de Jesus. Timóteo, ele deveria se preocupar em pregar somente sobre Jesus. Paulo está preocupado em fazer de Timóteo um pregador autêntico. E isso aqui me chama a atenção, porque Paulo está preso, mas ele está formando um novo pregador, porque dentro da igreja há duas gerações: há a geração da experiência e a geração da força. Quem são essas gerações? As duas são importantes. A da experiência, quem são os da experiência? Os que já têm maturidade suficiente de história, já vivenciaram combates, aflições, dificuldades, tem história para contar. E tem os da força, quem? Os jovens que estão chegando agora. O que eu faço com eles? Divido-os? Não, caminhem juntos. Porque um tem o que o outro não tem, e um compartilha com o outro o que não tem. Paulo tem a experiência, mas Paulo está aprisionado, falta força para Paulo, mas a força que Paulo não tem, Timóteo tem, e a experiência que Timóteo ainda não tem, Paulo já tem. Então Paulo está preso, está ensinando a Timóteo: use esta força que você tem, que eu já não tenho mais. Entretanto, eu vou te dar um conselho: use essa força pregando a palavra. Aleluia! Não use essa força em vão. Use ela fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Então Timóteo está recebendo um conselho de um apóstolo experiente, que já não tem mais a força que tinha antigamente, está impedido de pregar porque está preso, encarcerado, mas está recebendo uma força e uma experiência extraordinária de um grande homem de Deus. E aqui é uma palavra que eu deixo também para a juventude que está agora nos ouvindo. A juventude pode ter a força. Talvez nós entendamos muito de tecnologia, entendamos muito de muitos artifícios da modernidade, mas precisamos ouvir quem? Quem já veio atrás de nós, que já tem palavra, já tem experiência, já tem vida com Deus. Devemos nos submetê-los e ouvir a palavra. Nós não devemos inventar uma mensagem nova. A mensagem ainda continua a mesma, hoje, sempre e eternamente. Aleluia! Aleluia! Então Paulo está incentivando a Timóteo a falar, a pregar, a tempo e fora de tempo. Ele não deve ser impedido de falar. Se deve falar sempre de Jesus. A ideia paulina aqui, ela vai permear um pouco o Antigo Testamento. Os profetas, eles deveriam anunciar a mensagem de Deus.
mesmo se sofressem oposição. Então Paulo está pregando para um obreiro maduro que aguenta sofrer oposição. E aqui eu tenho um conselho. Quer pregar a palavra? Prepare-se. Nem todos irão lhe aplaudir. Alguns se levantarão e se transformarão em opositores. Por quê? Por causa de você? Não, por causa da palavra que nós carregamos. Muitas das vezes as nossas palavras são palavras confrontadoras contra o espírito do anticristo que João disse, já está no mundo. Então Paulo está ensinando um obreiro a ser maduro para aguentar a oposição, e ele leva isso aos profetas. Eu gosto de um texto de Jeremias, capítulo 20, verso 8 a verso 9. Jeremias está pregando para a nação de Judá, corrupta. A monarquia manda prender na praça, joga no calabouço, e chega uma hora que Jeremias fala assim: Senhor, o Senhor me iludiu. Jeremias diz isso. Eu prego, esse povo não me ouve. Aí Jeremias entra num conflito interno, e ele diz assim: eu não pregarei mais, não vou mais anunciar as tuas palavras, o povo não me ouve, eles me jogam no poço, estou aqui parafraseando, me prendem na praça. Aí ele diz: não pregarei mais. Mas no verso seguinte ele diz: mas quando pensei que não ia pregar, quando eu penso que não pregarei mais as tuas palavras, eu não consigo, porque as tuas palavras queimam nos meus ossos. Jeremias está dizendo: eu às vezes fico até meio confuso, às vezes eu entro em conflito, mas não tem como eu abrir mão da tua palavra. É a tua palavra que me sustenta, é a tua palavra que me mantém de pé, é a tua palavra que me capacita, é a tua palavra. Paulo está usando essa expressão do Antigo Testamento para transformar Timóteo em um obreiro maduro, para saber que nem sempre irão aplaudi-lo, ora se levantarão opositores. Então Paulo diz para ele no verso de número 3, concentra-se no Evangelho. Verso de número 3 na sua Bíblia. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos. Interessante que na sociedade greco-romana, que é a sociedade onde Timóteo vive, entre os políticos e os oradores, e também entre os filósofos, existia um estilo de gente chamada de demagogos. Quem eram os demagogos? Os demagogos eram os que bajulavam o povo dizendo aquilo que eles gostavam de ouvir. Por isso que eles estavam entre os políticos, entre os filósofos, entre alguns oradores, porque estes se preocupavam em querer serem aplaudidos. Então os demagogos, eles eram muito comuns no mundo greco-romano. Então Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: olha, não seja um demagogo, porque isso é característica dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles são exemplos de demagogos. Os profetas que diziam aquilo que o povo desejava ouvir, em geral, eram considerados falsos. 1 Reis 22 tem um texto muito curioso. Acabe, rei ímpio, quer ir para a batalha. Aí ele manda uma carta para Josafá. Josafá é crente. Aí Josafá vai lá no reino do norte
E Josafá, como é crente, fala assim: antes de irmos para a batalha, vamos consultar o Senhor. Aí Acabe fala assim: eu tenho um monte de profeta aqui. Ó, tem uma mesa aqui, cheia. Aí os profetas começam a profetizar. Aí eles dizem assim: ó, rei Acabe, o Senhor é contigo. Vai que Deus vai te dar vitória. Ó, Senhor. Todo mundo. Aí Josafá olhou e falou assim: estranho aí. Todo mundo fala a mesma coisa? Igual. Não tem ninguém para falar nada diferente. Aí ele pergunta para Acabe o seguinte: não tem outro profeta aí não? Aí Acabe fala assim: rapaz, tem um aí. Tem um aí. Mas ele não gosta muito de mim não. Aí Josafá: manda ele. Eu quero ouvir esse. É esse que eu quero ouvir. Aí vem o profeta Micaías. Micaías já chega fazendo uma ironia. Micaías chega diante de Acabe e ele fala igual aos profetas, dizendo: o Senhor é contigo, Deus é com você. Ele estava sendo irônico. Aí Acabe fala assim: para de conversa e fala logo o que você veio fazer aqui. Aí ele fala assim: ah é? Então vou te entregar as palavras de Deus. Eu vejo Israel sem pastor, as ovelhas estão dispersas. Aí Acabe fala assim: não falei, Josafá? Não fala nada de bom. Josafá disse: deixa o cara falar. E olha só, você vai perder a batalha. Aí Acabe fala assim: tapa a boca dele e joga ele no calabouço, porque quando eu voltar, eu vou tratar com ele. Aí Acabe fala assim: se o Senhor falou através da minha boca, você vai para a batalha e não vai voltar com vida. Se o Senhor não falou aqui, você voltará. Acabe foi para a batalha e não voltou, porque as palavras de Deus, elas são verdadeiras, seja ela para a bênção, seja ela para juízo. O que Deus fala é verdadeiro, queira o inferno, queira os demônios, queira Satanás ou não, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aleluia! Então Timóteo, ele está sendo doutrinado por Paulo a falar a verdade, porque nos tempos de Timóteo já haviam surgido falsos doutores e apóstolos, que o verso 3 diz: há uma plateia que vai escolher os seus oradores. E essa plateia, eles vão ter comichão nos ouvidos. E a palavra comichão aqui vem do grego kenetomai. Kenetomai significa desejos de ouvir, que traz a tradução de comichão. Comichão é uma coceira. Já sentiu aquela... O termo no grego traz essa ideia. Aquela coceirinha no ouvido gostosa. Já ouviu? Que você pega assim. Aí viu quando você vai limpar o ouvido com um cotonete, né? Aí dá aquela coceirinha, você fica assim, ó. Né? Aquilo é agradável. O termo no grego é esse. Paulo está dizendo o seguinte: que já tem pessoas que desejam ouvir, é gostoso ouvir. Ouvir quem? Os falsos profetas. Os falsos oradores. Por que é gostosinho? Porque esses falam aquilo que eles desejam ouvir. Eles têm uma vida de pecado, uma vida torta. Eles querem andar com Deus, mas querem continuar com a vida pecaminosa. Aí, quando eles vêm para o Evangelho prega santidade. Há uma turma que não quer, então eles escolhem os doutores
que vão pregar aquilo que eles desejam ouvir. Aí Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você não. Eu queria que você olhasse para alguém e falasse para ele: você não. Não. Paulo diz: Timóteo, concentre-se nas sagradas escrituras, porque nela está a tua salvação e a salvação daqueles que te ouvem. Aleluia. Paulo diz o seguinte no verso 4: muitos se desviarão, e os seus ouvidos da verdade voltando-se às fábulas. Ele complementa o verso 3 dizendo que muitos vão deixar de ouvir a sã doutrina, que é uma outra expressão que Paulo usa. Sã doutrina, doutrina significa ensino, sã significa de sobriedade. Então alguém que está são é alguém que está sóbrio. Então Paulo está dizendo que no mundo que ele vive, existem muitas doutrinas, muitos ensinamentos. Entretanto, há uma que se destaca. Qual? A sã, a sóbria. Por quê? Por que a palavra das Escrituras é a sóbria? Porque as outras doutrinas, os outros ensinamentos que não estão nas Escrituras, eles têm misturas, não são mais puras, foram misturadas com a vaidade do mundo, foram misturadas com os desejos, foram misturadas com as filosofias dos homens. Só que as Escrituras, ela não tem mistura, ela vem direto do Espírito. Por isso que Paulo diz que toda a Escritura, ela é inspirada pelo Espírito, ela vem direto, sem mistura, sem permeio humano, ela vem direta da fonte. É esta que Paulo está dizendo para Timóteo: pregue esta palavra, Timóteo. Esta que eu quero que você pregue, sem mistura, sem artifício, sem introduzir nada nela. O Evangelho não precisa de muletas, aleluia. Nós não precisamos de muletas, o Evangelho é suficiente. Pregar sobre Jesus ainda continua salvando o pecador, trazendo santidade para a casa dele. Falar sobre Jesus ainda continua deixando a igreja de pé, viva. Não precisamos de artifícios. Então ele usa a palavra fábula, porque muitos estão deixando de ouvir a sã doutrina para ouvir fábula. O termo no grego aqui é mito. Mito vem de mitologia. Mitologia eram histórias criadas, principalmente pela filosofia grega, que através delas você conseguia tirar até alguns pontos positivos para a vida, mas elas não trabalham com realidade. Por isso que 2 Pedro 1,16, Pedro também defendendo a palavra, ele vai dizer que a palavra que ele pregava não era mito, era baseada no testemunho. Isso aqui é forte. Por que a palavra ela não é mito e é baseada no testemunho? Depois você lê 2 Pedro 1,16. Porque o mito não tem força, o testemunho tem. O mito ele dura só um pouco, depois ele enfraquece. O testemunho não, o testemunho ele perdura. Por que você acha que a igreja está aqui 21 séculos depois? Porque esse texto aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Se fosse mito, já havia sido esquecido. Mas testemunharam de lá para cá, de cá e vem vendo. Século 21, chegou aqui. Essa palavra, ela não é mito, ela é verdade. Paulo diz, ela é o poder de Deus. Você quer ver um exemplo clássico na Bíblia, que a palavra não é mito, é verdade, e ela está no testemunho? Já leram a história de Raabe?
Raabe é moradora das muralhas de Jericó. Josué vai invadir. E ele manda 2 espias. Os espias são descobertos. E Raabe, a prostituta, dá guarita para os 2 espias. Isso chama a atenção dos espias. Essa mulher poderia ter nos entregado. Ganharia fama, aplauso, algum dinheiro. Mas ela esconde os espias. E aí os espias perguntam para ela: que cargas d'água deu na sua mente em esconder a gente? Por que você não me entregou? E o depoimento de Raabe é fantástico. Ela diz: olha, quem sou eu de entregar vocês? Eu conheço o testemunho de vocês. Qual? Raabe prega para os espias, sendo moradora de Jericó, cananeia. Ela diz: eu sei, há 40 anos atrás, vocês estavam no Egito, Deus levantou Moisés, o mar vermelho se abriu, vocês atravessaram, ficaram 40 anos no deserto, Deus sustentando vocês. Agora, o rio Jordão abriu, e vocês atravessaram. O que é essa muralha aqui para o Deus de vocês? Quando vocês vencerem a batalha, eu quero estar do lado vencedor. O poder do testemunho. Esse evangelho que você carrega não é mitologia. O evangelho que você carrega é um testemunho poderoso. Pode abrir a boca e testemunhar. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus está aqui. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Aleluia! Aleluia! Então Paulo vai fazer um apelo para Timóteo, um apelo à sobriedade. Verso de número 5. Tu, porém, se é sóbrio. Aleluia. Irmãos, andar em sobriedade no lugar aonde estão todos entorpecidos é um desafio. Mas Deus não nos chamou. Eu gosto de Efésios 5:30. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós somos o povo da sobriedade. Nós andamos com a mente sã. Então ele olha para Timóteo e fala: Timóteo, tu porém, se é sóbrio. Olha o convite de Paulo para Timóteo. Vê se você gostaria desse convite. Porque um convite bom é o convite do churrasco, o convite da festa, né? O mundo, o convite da balada, né? Mas olha o convite de Paulo para Timóteo. Timóteo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. Timóteo, esse mundo, ele está entorpecendo as pessoas, mas o verdadeiro sofrimento não é o sofrimento pelo pecado. O verdadeiro sofrimento é o sofrimento pelo evangelho. Sofrer pelo evangelho vale a pena. Não vale a pena sofrer na mão do diabo, sofrer na mão do pecado, mas sofrer pelo amor do evangelho é sinal que você está carregando a boa palavra, a boa semente. Paulo está ensinando a Timóteo: sofre as aflições de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Timóteo, prega, demonstra que você tem a palavra. Não se intimide com os falsos profetas e os falsos mestres e apóstolos. Eles fazem barulho, fazem muito, mas você carrega a verdadeira palavra. Então demonstra isso, pregue, trabalhe, não deixe a peteca cair.
Vai ter gente que vai lhe ouvir, que tem sempre gente que vai seguir a verdade como você. Tem sempre alguém que segue a verdade. Eu gosto de resumir o mundo como na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus é o centro. Ele está no meio. Na esquerda e na direita são dois bandidos. O bandido da direita crê, o da esquerda rejeita. E quando eu olho para esse cenário, eu vejo que no mundo, o mundo está dividido em duas partes. Tem os que zombam, tem os que ridicularizam, tem os que não creem, tem os que blasfemam. Mas quando você olha para o outro lado, tem os que acreditam, tem os que aplaudem, tem os que glorificam, tem os que vão em frente, tem os que creem na mensagem do Cristo Redentor, daquele que vive, daquele que morreu, ficou sepultado o terceiro dia, mas ressuscitou após ele. Eu tenho plena convicção que nesta manhã eu estou pregando para esse grupo de gente que creu na mensagem do Evangelho, na mensagem redentora, na graça do Evangelho, que ainda que somos pecadores, fomos comprados por um precioso sangue, e Ele nos ensina: ande na verdade, ande na verdade, ande na verdade, ande na verdade, ande na verdade. Uma multidão estava ouvindo Jesus pregar, até que Ele mudou o discurso, porque a multidão estava ali por causa do pão e do peixe, João capítulo 6. E aí Jesus fala assim: vocês estão aqui por causa do pão e do peixe que eu multiplico? E a multidão disse: a palavra já não é muito boa. Jesus fala: vocês estão atrás do pão que perece, mas eu tenho um pão que é diferente desse. Meu pai quer dar o pão para vocês. Aí o engraçadinho levantou e disse: Moisés nos deu o pão no deserto. Jesus disse: Moisés não tem poder de dar pão para ninguém. Era meu pai. De onde vinha o pão do deserto? De Moisés? Ele vinha do céu. Então, se vem do céu, não é Moisés que está dando. Se vem do céu, é Deus. Aí ele pega isso e faz uma metáfora. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Assim como no deserto vocês precisavam comer pão, se vocês não comerem da minha carne, não beber do meu sangue, vocês não têm vida. Erebarachúria. Aleluia! Aí alguém levantou e disse assim: é duro esse discurso, porque quem gosta do peixe e do pão não gosta de ouvir sobre santidade, então eles reúnem a sua tropa e vão embora. Mas Jesus continua pregando. Ficam 70. Os 70 também vão embora. Só ficam 12. E o texto diz que um era o diabo, então só tinha 11. E Jesus olha para aqueles 11 e diz: vocês vão querer ir embora. Quando Jesus pergunta: vocês não querem ir embora? Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu não vou mudar a mensagem, a palavra continua a mesma. Eu não quero que vocês fiquem aqui com intenções erradas. Vocês devem me seguir por causa das palavras que eu prego. Jesus não se curva para a multidão, é a multidão que tem que se curvar para ele. Então ele pergunta: vocês querem ir embora? Aí Pedro, sempre Pedro iluminado, Pedro dava as mancadas, dava, de vez em quando ele tropeçava, mas ele andava perto de Jesus. Então ele anda e fala assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna.
Meu irmão, nós não temos outro lugar se não for a presença do Cristo ressuscitado. Só Ele tem as palavras de vida eterna, seja ela de vida, seja ela de bênção, seja ela de santidade, a palavra ainda continua a mesma. Aleluia. Há dois tipos de pregadores: os que falam de Jesus e os que contam histórias. Anota isso aí, é EBD, né? Anota. Há dois tipos de pregadores: os que falam de Jesus e os que contam histórias. A gente precisa escolher aonde a gente vai ficar. Nós somos os pregadores que falamos de Jesus ou só contamos histórias? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A mesma forma que Deus falou com Moisés foi a mesma que falou com Josué. Estou dizendo a maneira, o método. Tem diferença. Com Moisés, Deus falava face a face. Na tampa do propiciatório, ele entrava no tabernáculo e Deus falava com ele. Moisés recebeu a revelação. Registrou a revelação num livro chamado Torá. Quando Moisés morre, ele deixa um livro. Como é que Deus fala com Josué? Igual fala com Moisés? Com Moisés ele falava face a face e deu a revelação para ele. Com Josué ele fala através do Josué 1. Medita no livro de dia. Josué, quer que eu fale com você? Com Moisés eu falava face a face. Era necessário, eu dei a revelação para ele. Agora com você eu falo com a revelação que eu dei para ele. Abre o livro e lê, que eu vou falar com você. Pegou ou não pegou? Agora vamos para o Novo Testamento. Jesus fala com a gente da mesma maneira que falou com os apóstolos? Os apóstolos estavam em característica de Moisés. Viram Jesus? Eles receberam toda a revelação, assim como Moisés recebeu lá no Antigo. Jesus, o Verbo encarnado, dá a revelação para os apóstolos. E o que eles fizeram depois com a revelação? Quem somos nós na história? Diga assim: o senhor é um Josué, rapaz. Diga para ele: você é um Josué dessa geração. Como é que Deus fala com você? Diga para ele assim: no livro. No livro. É claro que Deus fala com a gente também por meios sobrenaturais, obviamente. Só que o texto sagrado é o livro. Então não contemos história. Se formos contar alguma história, que essa esteja no livro. Paulo termina dizendo, também começa a terminar aqui minha fala. Paulo continua a oferecer uma vida de exemplo, uma vida de servo. Porque é isso que um obreiro é. Ele é um servo. Paulo diz: olha, eu já estou partindo. Verso de número 6, ele diz: eu vou oferecer a minha vida como uma oferta de libação. Interessante que as ofertas de libação eram ofertas feitas com bebidas, ou com água ou com vinho, e essa oferta era uma oferta voluntária. O ofertante ia no altar do Senhor e derramava lá. Não era pedido essa oferta, ela era voluntária. Paulo disse que ele já está sendo derramado por libação, ou seja, eu mesmo estou doando a minha vida pelo Evangelho. Ele já está anunciando a sua morte. Eu vou morrer, Timóteo. Eu estou doando. Ele está ensinando para Timóteo: Timóteo, tenha uma vida de servo. Sirva a Cristo. Abandone as vaidades. Passa muito rápido. O tempo que você tiver, sirva a Jesus.
pregue a palavra, doe-se, porque eu já estou sendo derramado como libação, e eu posso falar, eu combati o bom combate. E a primeira imagem que Paulo traz aqui é uma imagem de competição, não competição entre nós, é uma competição de que ele precisa terminar a corrida. Cada um de nós aqui estamos numa corrida, e aí Paulo está no final dela, e ele menciona essa frase, para dizer para Timóteo: Timóteo, a minha corrida eu já corri, e eu combati um bom combate, encerrei a minha carreira, mas eu guardei algo, ninguém tirou de mim. Foi combate, foi dificuldade, enfrentei falsos mestres, enfrentei falsos apóstolos, enfrentei falsos profetas, enfrentei oposição, me bateram, me chicotearam, me caluniaram, eu combati o bom combate, mas eu guardei a minha fé. Ele está ensinando para Timóteo: Timóteo, seja leal, seja fiel, permaneça fiel à aliança, preserve essa fé. Essa é a marca que Paulo deseja passar para a próxima geração, ensinando para Timóteo a ser um servo, um pregador autêntico, a sofrer a obra como um evangelista, para no final da sua carreira ele poder repetir a mesma frase: guardei a fé. Quem somos nós? Nós somos os pregadores dessa geração. Esta palavra está em nossas mãos. O que faremos com ela? O conselho, como um jovem pregador, um conselho das próprias Escrituras para nós, que assim como Paulo passou o bastão para a geração seguinte, e esta repassou para outra, que a próxima geração que vier após nós, se até lá Jesus não tiver vindo, receba de nossas mãos, não mitologia, não filosofias de homens, não conversas fiadas, inventadas, mas que eles recebam da gente a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado. Amém.